Boa tarde a todos. Estamos a iniciar mais uma sessão do nosso ciclo, O Esplendor Caótico do Mundo, que pretende ser um fórum de discussão e reflexão partilhada sobre as grandes questões do mundo, da atualidade. Esta é já a quarta sessão. Voltamos a falar sobre a Ucrânia, que naturalmente é um assunto que tem estado em cima da mesa há quase um ano. E temos connosco, uma vez mais, como sempre acontece, pessoas particularmente qualificadas para falar sobre cada um dos temas. Já falámos sobre o Brasil, sobre o Irão, e hoje, de novo, sobre a Ucrânia, temos connosco o comandante João Fonseca Ribeiro. O Major-General Isidro de Moraes Pereira, em princípio, não poderá estar connosco, mas, enfim, entre com o comandante João Fonseca Ribeiro e os presentes, certamente que haverá um debate interessante, que depois será gravado, está a ser gravado e será partilhado das nossas redes sociais. Estes ciclos de debates são patrocinados pela PASC, pelo Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, bem como pela Dária Cordar, membro da PASC, Zero Desperdício, que aqui é representada pela Paula Policarpo, sendo que estes ciclos são coordenados pela Paula Policarpo, por mim próprio e pela Ana Sofia Lopes. Ana, a palavra é tua. Ok, então vamos aqui falar um bocadinho do nosso comandante João Fonseca Ribeiro e um bocadinho do seu currículo, que é enormíssimo, é muito extenso. A última vez que me deu é pequenino, mas o que eu tenho, entretanto, é grande. Portanto, o comandante João Fonseca Ribeiro, como todos nós o vemos praticamente todos os dias, é comentador na CNN sobre o tema da guerra na Ucrânia. O nosso tema hoje é se tem fim à vista ou não, e queremos saber e perceber com os nossos peritos convidados. Também temos aqui o José Milhazes, o professor José Milhazes. Muito obrigada, professor. Eu já vou passar a apresentar o professor. E, portanto, temos o comandante João Fonseca Ribeiro, que é oficial da Marinha, e é dedicado mais a operações navais. Portanto, e a forças de Estado-Maiores, conjuntos e combinados, a comunicações e sistemas de informação e cooperação internacional e interdepartamental entre sistemas de informação. Bem, mas eu vou adiantar aqui um bocadinho. Projetou também operações reais nos Balcãs, isto é importante também dizer, no Mediterrâneo Oriental e em África. Em terra foi representante nacional de ligações junto do comandante aliado para transformação e comandante das Forças Conjuntas dos Estados Unidos, ambos antes sediados em Norfolk, está correto? Norfolk, sim. Exatamente, da Virgínia, muito bem, na Virgínia é isso mesmo. Foi ainda chefe da Divisão de Operação de Relações Externas do Estado-Maior da Armada e representante da Marinha no Centro Nacional Coordenador Marítimo. Representou Portugal em diversas, fora da NATO e União Europeia, ONU, esteve envolvido em múltiplos projetos de transformação e experimentação. E mais recentemente foi assessor, portanto, isto é 2012, não foi mais recentemente, já foi em 2012, não é? Com 10 anos. Esteve envolvido em processo de transformação e experimentação nos assuntos do mar, mais tarde secretário de Estado do Mar, no Ministério do quadro da nova estrutura de governação do mar, foi diretor-geral de política do mar, correto, João? Correto? E assessor do secretário de Estado e posteriormente diretor-geral. Exatamente. E estou-me a esquecer de mais alguma coisa importante, João? Não, já foi demais. Já Pronto. foi. Entretanto, é membro também do Observatório das Sedes. Pela qual sou comentador. Muito bem. José Milhazes, temos aqui também o José Milhazes. O José Milhazes, portanto, como sabemos, viveu muitos anos na Rússia. Foi estudar para a União Soviética em 1977, portanto, um ano a seguir eu ter nascido. E
Licenciou-se em História da Rússia na Universidade Estatal de Moscovo, Lomonosov. Estou a dizer bem, senhor professor? E estabeleceu-se naquele país enquanto tradutor de obras literárias e políticas. Em 1989 começou a fazer o seu trabalho jornalístico na TSF, noutros mídias portugueses também, fez o doutoramento em 2008, dedicado ao tema Influência das ideias liberais espanholas e portuguesas na Rússia, regressou a Portugal em 2015 com um conhecimento incomparável no panorama português sobre a sociedade, a política e histórias russas. É autor de vastas obras publicadas, uma delas eu tenho aqui na minha mão, e é onde eu estou a ler este currículo, quase que sei de cor, porque eu li o livro até ao fim. E então tem, das quais se destaca As Minhas Aventuras no País dos Sovietes, em 2017, e Blumenthal, 2019, está dito corretamente, professor? Corretíssimo. Em 2013 foi distinguido com a Ordem do Mérito, do Mérito da República Portuguesa. Pronto. E temos aqui o livro. Muito bem, obrigado, Ana. Vamos então iniciar o Eu já li. nosso debate. Vamos começar pelo comandante João Fonseca Ribeiro e, conforme estava escalonado, a primeira pergunta é feita pela Paula. Paula Policarpo. Olá, boa tarde aos dois, João e José, muito obrigada por estarem aqui connosco. E a pergunta é para o João, mas também é para os dois, mas para já é para o João, porque era ele que estava aqui quando começámos. João, eu tenho uma dúvida enorme, é assim, eu vejo muitas notícias fora da geografia do Ocidente, porque gosto de ver o que é que se fala no mundo de outros lados sobre o mesmo facto, sobre a guerra na Ucrânia. E a sensação que eu tenho, e é uma pergunta, é se tu achas que neste momento, aparentemente, é a Ucrânia que está a perder a guerra, e a Ucrânia estará perdida à guerra se nós, o Ocidente, nós não acordarmos rapidamente e não percebemos que a segurança da Europa passa pela Ucrânia e que a próxima fronteira de segurança é de facto a Ucrânia. Eu acho que os líderes europeus não estão a perceber isso, não sei, é um conjunto de perguntas, mas que me preocupa sebejamente. Bom, o conflito na Ucrânia extravasa claramente as fronteiras desse território naquilo que é a percepção de segurança e a necessidade, diria, do Ocidente alargado apoiar aquele país no sentido de conter aquilo que pode ser uma ameaça a prazo à Europa e para o mundo. E por isso a necessidade de apoiar a Ucrânia e procurar de facto conter essa ameaça tão depressa quanto possível terá que ser uma prioridade. Nem todos veem a prioridade da mesma maneira, nem todos têm a percepção de segurança da mesma maneira. É natural que fora da Europa e também, em alguma medida, nos Estados Unidos, embora estejamos a ser surpreendidos também nos Estados Unidos, nomeadamente com os republicanos no Congresso a quererem apoiar decisões no sentido de reforçar o apoio militar à Ucrânia. Por isso, apanha-nos de certo modo de surpresa. Eu pessoalmente não me sinto surpreendido, mas admito que a sociedade em geral esteja a ser surpreendida. Como eu disse, também é natural que a Ásia, por exemplo, veja o conflito na Europa como algo nas antípodas, pouco relevante, o mesmo se pode dizer na parte do continente sul-americano e em África. No entanto, a prazo, as consequências destes alinhamentos futuros poderão ser manifestamente dramáticos, diria. E por isso, a necessidade deste apoio à Ucrânia é prioritária e é urgente. Talvez, e apesar de nos últimos dias ter tido uma percepção de que a situação na Alemanha é uma situação que levanta algumas reticências, pelo menos ao nível da atual entourage política relativamente a este apoio, mas também é verdade e é justo sublinhar que nos últimos meses a Alemanha teve uma mudança
muito significativa da sua postura em termos de segurança e defesa, exatamente pelo motivo do conflito da Ucrânia. A Europa, na qual a Alemanha tem uma posição, diria, dominante, a Europa colocou-se numa situação em que se, por um lado, privilegiou o fornecimento, digamos, o fornecimento de energia numa relação com a Rússia, em particular o gás natural, mas também o petróleo. Por outro lado, também entendeu que a questão da segurança e defesa da Alemanha e do continente europeu seria por via de um fornecimento privilegiado de serviços a fornecer pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. E essa postura, de certo modo, realimentou sistematicamente um estado psicológico na população alemã de que o pacifismo deve prevalecer sobre posições demasiadamente militaristas. Algum do discurso, e é preciso sublinhar que o presidente Kohl, o chanceler Scholz, tempos atrás, participava em manifestações contra a própria NATO, contra a própria existência da NATO num contexto de desanuviamento e pós-Guerra Fria. Essa situação tem, digamos, algumas réplicas ao longo do tempo. Vais deixar para o programa do Herman. Não é, de facto, tão relevante quanto isso, mas o que é certo é que tem réplicas. E isso provoca alguma sensação de falta de rumo. Diria, essas condições acabam por ter algum impacto naquilo que são as relações dentro da União Europeia e aquilo que pode ser a perspectiva futura de uma política comum de segurança e defesa. Eu sempre achei que a questão dos Leopard 2 do fornecimento e daquilo que será, digamos, uma autorização prévia da Alemanha relativamente à sua exportação seria sempre algo que poderia ser resolvido no tempo. Agora é preciso perceber o que é que significa tempo durante uma guerra em que há uma população a sofrer como o povo ucraniano. E isso terá, quanto mais tempo demorarem estas decisões, as consequências a prazo, não só para a situação do teatro de operações, mas também para o efeito negativo que pode ter a noção do que é atrasar as decisões, julgo que é preocupante. Felizmente tudo aponta que é uma questão de dias, mas o que é certo é que deixa no ar alguns, como é que eu hei de explicar, alguns precedentes que no futuro podem pôr em causa as relações na União Europeia em termos de política de segurança e defesa. E essa, diria, é a minha maior preocupação que daqui decorre. Porquê? Porque quando trabalhamos a política comum de segurança e defesa, temos procurado dizer que os Estados-membros devem privilegiar a aquisição de capacidades e depois fazer a sua partilha e depois ter processos integrados de decisão. Mas imagine-se, por exemplo, um Estado como Portugal, que sempre privilegiou, em termos de capacidades de defesa, digamos, um sistema equilibrado em que tem algumas componentes de transporte, algumas componentes mais defensivas, outras que são as suas capacidades ofensivas, e, digamos, isto é um combinado com alguma lógica de equilíbrio. Porém, quando falamos num contexto alargado da Europa, temos estado muito a falar da importância do transporte estratégico, pode ser algo que, por exemplo, a Alemanha, ou a França, ou o Reino Unido podem assegurar, e todos os outros poderão beneficiar dessas partilhas. O que é certo é que se tivermos uma situação no futuro em que, por exemplo, os interesses vitais da Alemanha, como agora terá sido o caso, podem requerer um processo de consulta que não é necessariamente em linha com, digamos, o contexto dos aliados europeus, então esse conceito pode ser posto em causa, e isso não deixa de abrir um precedente que me preocupa para o futuro naquilo que será, de facto, esta ideia de conceito de partilha de meios e de sistema integrado de comando. E que a Rússia pode aproveitar.
têm que ser muito mais coerentes, muito mais eficientes e, de facto, isto só falámos de um carro, de um modelo de um carro de combate, mas quando falamos, por exemplo, de transporte estratégico, o impacto dessas decisões e dessas demoras é muito maior. João, e só para a pergunta a seguir, porque não me respondeste, e tu como militar que foste, ainda és, à data de hoje, quem é que está a ganhar a guerra ou a perder a guerra? Pode-se falar nisso? Porque o que me parece é que neste momento a Rússia está a conseguir, até por falta de capacidade de artilharia pesada da Ucrânia e por falta de homens, porque de facto há um problema também relativamente na Ucrânia de mobilização já de mais pessoas e aparentemente parece que a Rússia está a ganhar algum avanço, não estou a dizer que está a ganhar a guerra, mas há alguns ganhos no terreno, certo ou estou enganado? Numa perspectiva militar apenas, no teatro militar. Bem, eu assumo que há neste momento que existem neste momento dificuldades logísticas de apoio às forças ucranianas e há uma posição descendente das forças russas. Mas, ao mesmo tempo, perfilam-se medidas de apoio à Ucrânia no sentido de poder reequilibrar e criar, digamos... Contrabalançar o pendor. Tal como... Deixe-me só, João, professor José, já vamos assim, o João vai ter que sair daqui um bocadinho, vamos deixá-lo falar mais um bocadinho e depois voltamos ao professor, está bem? José Minhazes, professor José. Chamo professor porque eu assisti aulas que deu do Observador e então ficou sempre professor. João, peço desculpa. Bom, aquilo que eu pretendia dizer é, tal como já ocorreu no passado, em situações em que as forças russas têm ascendente, as forças ucranianas têm de negociar terreno por tempo e por isso terão que procurar equilibrar, criar novas linhas de contenção onde as suas capacidades defensivas poderão de facto equilibrar a capacidade ofensiva da Rússia e isso terá que acontecer até que, tal como o chefe de Estado-Maior-General das Forças dos Estados Unidos afirmou, a Ucrânia não deve tomar ações ofensivas sem estar devidamente capacitado e treinado para poder utilizar as novas capacidades que irá receber. Mas, no meio disto tudo, também não tenhamos dúvidas que há um sentido de urgência motivado exatamente pelo ascendente que as forças russas começam a ter no terreno. E isso é incontornável. Nomeadamente o Grupo Wagner também, não é? Que está com a ajuda do Grupo Wagner, exatamente. Que não é uma tropa russa, dita russa, mas que é uma tropa muito que os beneficia muito em ter, porque eles desculpabilizam-se constantemente com este grupo, não é? Que já atuou em vários países seriamente e de uma maneira muito gravosa. O Grupo Wagner entra naquele contexto de empresa privada de fornecimento de serviços de segurança, que também pode ser entendido, em alguns casos, como forças não regulares. Exato. E diria, no contexto em que estão a ser empregos, juntamente com as forças regulares russas, elas são forças não regulares a intervir. Mas, obviamente, que as notícias que tivemos acesso são muito pertinentes para eles, porque eles podem... têm tornado evidente que o número de baixas que este grupo dito profissional se admite poder sofrer é de uma escala que diria descomunal. Mas também é preciso perceber qual a sua fonte de recrutamento recente e quais as condições que foram postas também aos arregimentados, diria, nesse grupo. E diria que de profissional terá pouco, de utilização de faixas, de franjas sociais que possam ser empregos para atingir fins aos quais o Grupo Wagner se terá comprometido contratualmente,
é algo que eu diria que ultrapassa o que é normal neste tipo de operações com companhias privadas, e posso fazer o paralelo com grupos como o Blackwater Existem vários pelo mundo, não é? nos Estados Unidos, no Sim. Reino Unido, enfim, espalhados pelo mundo. Mas não com este historial de matança, de desequilíbrio, de querer chegar ali, ou eles têm listas com países com países onde sabem, onde podem ter recursos, porque eles depois têm que ter dinheiro, não é? Eles têm que ser financiados. E, portanto, se a Rússia não os financia, eles vão buscar dinheiro aos países onde estão. Muitas vezes vão a países com foco direto, não é? É terrível. Eu estava a dizer que fizeram bem. É um não é, grupo João? de terroristas. Não sei se tu, eu vi uma reportagem sobre eles e fiquei um bocado chocada com o que eles fizeram em África. O que eles fazem na África. Mas, Quando nós estamos a João, falar de grupos não regulares, nós não sabemos, nós temos que estar preparados para ouvir às vezes coisas que preferíamos que não ouvíssemos. É verdade. Posso pôr de lado que outros grupos profissionais noutros estados tenham já praticado crimes desta natureza, desta dimensão. Talvez estejamos a atingir, digamos, a expressão maior, mas desta natureza tenho que considerar que... Da barbárie. Muito bem, João. Antes de passar a palavra aos José Milhazes, gostaria então, enfim, pelo que ouvimos da sua parte, então, penso que não há razões para otimismo, ou seja, a pergunta que, enfim, com que iniciamos este debate e que aparece no cartaz, fim à vista, aliás, na primeira versão era sem fim à vista, ainda que na interrogativa, e, portanto, o máximo que nos antecipa, na perspectiva mais positiva, é a Ucrânia, apesar de tudo, a ir conseguindo resistindo e, com a ajuda ocidental, eventualmente, mas não imediatamente, conseguir algum volte-face. Mas isso não está para breve e, portanto, este fim à vista não se antecipa. De todo, nós continuamos a ter um David a enfrentar um Golias e não podemos, isso é incontornável, mas temos que saber combater o Golias, e para combater o Golias o David tem que saber trabalhar em rede, e todos temos que ser capazes de habilmente apoiar o David a combater o Golias. Claro. A última pergunta, tinha para fazer uma pergunta. Nós estamos com 13 meses de guerra em que diariamente morrem civis, militares, famílias destroçadas, divididas, crianças, etc. E não temos os números concretos. Não sabemos, mas são muitos mesmo. Isto justifica-se desde o primeiro dia a pedido da Ucrânia, desde o primeiro dia desta guerra, está a falar 13 meses, é muito, são muitos mortos, a Europa ter estado e ter chegado a este ponto. Portanto, porque a Europa tem que tomar uma resolução, porque se isto continua, vai continuar mais um ano de morte até os ucranianos desaparecerem da face Ou mais anos, da terra. não sabemos quantos, não é? Da face da terra, é o que eles querem, porque há crianças que já estão a ser deportadas para a Rússia. Portanto, a população está cada vez a ficar mais pequena. E se isto continuar por mais 6 meses, a população ucraniana desaparece. É isto que a Europa quer, ou o que é que a Europa procura? Desde o primeiro dia, há 13 meses, foi pedido ajuda. E a ajuda tem sido uma ajuda para se defenderem e não para atacarem com medo de gerarem uma terceira guerra mundial. Mas justifica-se tantos mortos e um massacre destes diário? Essas perguntas são sempre um pau de dois, uma faca de dois gumes, diria, nas respostas que se podem dar por uma questão muito simples. É preciso entender que há um povo que está disposto a sacrificar-se do que a viver de joelhos. E essa é a condição em que um Estado em armas como a Ucrânia se sente, e como tal está disposta até ao limite da sua capacidade de lutar pelo seu território, lutar por aquilo que é
os seus ideais e a sua vontade sobre o que é que entende que deve ser o seu rumo. É preciso perceber que a Rússia, nesta sua intenção, não só está a combater contra os ucranianos, como também está a combater contra outros russos que também estão na Ucrânia e está a desenvolver, digamos, o conflito interno de russos contra russos também. E para além disso tem uma fatura de baixas brutal naquilo que é a vontade de impor essa invasão e essa negação de existência da vontade do povo ucraniano. A guerra estará para durar? Provavelmente sim. Se a solução militar é, digamos, a forma de resolver esta contenda, provavelmente não, mas neste momento, e tendo em conta a vontade expressa pelo povo ucraniano e a sua capacidade de resiliência e de combate, mantém como a retirada da Rússia dos territórios ocupados, incluindo a Crimeia. E esta vontade de levar a cabo a recuperação, a reconquista do seu território e expulsar as forças russas daquilo que é o Estado soberano da Ucrânia, justifica o apoio que o Ocidente alargado, não é só a Europa nem os Estados Unidos, é o Ocidente alargado, está a dar à Ucrânia e que provavelmente continuará, e não sabemos exatamente se ficará apenas pelo um conflito limitado da Ucrânia ou poderemos ter, e aí sim com uma condição mais dramática, aquilo que pode ser um envolvimento do Ocidente num conflito que de certo modo a Rússia anuncia, mas que com toda a precaução o Ocidente deve controlar de forma a não se precipitar numa situação dessas. Claro, mas há sempre muitas vítimas pelas decisões que se estão a tomar durante estes 13 meses, é o que eu acho. E não sei se eles estão a sofrer também pela Europa. Eu sou muito da opinião do professor José Milhazes, porque eles estão a defender a democracia, não é? Contra os partidos comunistas e autocratas, etc. Portanto, eles estão a defender-nos também. E qual é o direito que nós temos de estarmos sentados no sofá a ver isto e de não fazermos mais, não é? É isso é que temos que perguntar, porque é que estão eles a aceitar e a estar de joelhos a levar com isto tudo, porque se tiver que haver uma terceira guerra mundial, todos têm que, eles não são só eles que têm que sofrer. Oh, Ana, mas isso é que é um discurso muito complicado, interno de cada país, de explicar aos seus cidadãos que por causa... Eu também acho que a Ucrânia no fundo, eu já escrevi até, uma nação mártir, está a ser uma nação para a defesa dos valores ocidentais e que nós tanto perfilhamos e tanto valorizamos, mas na verdade depois é muito difícil aos países, como o João estava a explicar, que são quem apoia os países do Ocidente, nomeadamente o Reino Unido também, e os Estados Unidos e a Europa, e outros países, o Japão e outros que estão também dispostos a defender os tais valores, mas até onde, porque tem os seus cidadãos internos que podem não compreender isto. Boa noite. Nem todos veem o mesmo, nem todos. Olha, eu podia entrar opinião. para aí, para algum lugar que eu vou ter que entrar em direto. Então entre, José, entre. José Milhazes. Está a perguntar ali ao restaurante. Muito bem, João. João Fonseca Ribeiro, vamos dispensá-lo. Eu sei que agora tem outro compromisso. Muito obrigado. Nós é que lhe agradecemos bastante ter estado uma vez mais connosco. Muito obrigada, João. Muito obrigada. Olá, como está? Tudo. Gosto muito Se quiser, Obrigado. veja se quer dizer alguma coisa, João, mais, se tem tempo. Eu vou terminar direto agora. Eu gostava de agradecer, em primeiro lugar, e também os melhores sucessos à vossa iniciativa
destes encontros e que se vá debatendo recorrentemente as questões da Ucrânia, que são as nossas questões. E infelizmente, por aquilo que disse, mais cedo ou mais tarde, ainda haverá espaço e oportunidade para falar sobre a Ucrânia, Sim, porque infelizmente, claro. neste caso infelizmente, Infelizmente. a guerra de facto não está para acabar. Muito bem, João, uma vez Infelizmente. mais os nossos agradecimentos. José Milhares, já nos Obrigada, está João. em condições de nos ouvir e de falar? Então, muito obrigado, José Milhares, uma vez mais, também por estar connosco neste ciclo de debates. E a primeira pergunta, enfim, a primeira pergunta que surge no cartaz. Guerra da Ucrânia, fim à vista, na interrogativa, qual é o fim que o José Milhares, enfim, pelo seu saber tão próximo da realidade russa e ucraniana, nos antecipa? Antecipa um fim até ao final deste ano? Como é que antecipa esse fim? Tem que ligar o microfone, José. Não está ligado, José. Não. Tá. Agora Tá. está. Já Sim, está. Agora sim. está. Peço desculpa. Faz mal. É o seguinte. Esta é daquelas situações em que fazer previsões é extremamente arriscado. Porque isso vai depender de muitos fatores. O professor João já analisou muitos deles e eu estou perfeitamente de acordo que aqui há um fator fundamental. Por exemplo, qual vai ser a ação do chamado Ocidente? Vai continuar esta, digamos, esta política do vai que não vai, dá que não dá, leva que não leva e que não leva a lado nenhum, ou vai tomar uma política mais operativa? Ou seja, o chamado Ocidente tem que entender que estamos em guerra. Isto não é uma situação normal em que se pode reunir toda a gente, discutir, vão os leopardos, não vêm os leopardos. Isto aqui tem que ser muito mais operacional. Se, efetivamente, o Ocidente está interessado em que a Ucrânia resista e não deixe avançar a Rússia. Porque, caso contrário, nós vamos assistir a uma guerra muito longa em que a Rússia pode avançar metro a metro ou quilómetro a quilómetro digamos que ela até poderia ou até poderá ganhar a guerra. Só que será uma vitória de pirro, porque o custo dessa vitória e as destruições que são feitas na Ucrânia terão de ser pagas pela Rússia, porque provavelmente as zonas conquistadas irão ficar sob a influência da Rússia. Agora, se o Ocidente estiver interessado em que efetivamente a Ucrânia não continue a perder território e consiga recuperar pelo menos algum do seu território, aí tem de haver um empenho muito forte e muito mais ativo neste momento, que eu acho que não existe e nunca existiu. Se a política da União Europeia e dos Estados Unidos tivesse sido uma política mais preventiva, mais, eu diria, mais forte, uma política externa, a situação poderia não ter chegado à que chegou. Porque nós vamos ver uma coisa, efetivamente, se isto continuar assim e as tropas de Putin avançarem, eu não posso excluir a possibilidade de a Rússia atacar outros Estados vizinhos. Ou que esses Estados vizinhos entrem no conflito. E esses Estados vizinhos fazem parte da NATO.
E este é o outro problema. Nós, por exemplo, vimos que a Rússia reduziu o nível diplomático de relações com a Estónia. Expulsou o embaixador estónio e admite apenas um representante de negócios da Estónia em Moscou. Isto é quase uma declaração de guerra. Isto é o último passo antes da ruptura de relações diplomáticas entre os dois países. A Letónia juntou-se à Lituânia como solidariedade e isto pode efetivamente ainda criar uma tensão maior. Porque esperar neste momento diálogo é muito difícil, porque nós não sabemos qual poderá ser a base desse diálogo. Hoje eu não me estou a recordar quem, mas alguém fez a proposta que seria a seguinte: a Rússia pararia os combates e a partir daí iniciava-se as conversações de paz entre os dois países. Ora, neste momento, a Rússia põe de lado completamente esse cenário. José, desculpem, assim como a Ucrânia, não é? Era isso que eu ia dizer exatamente. Desculpa, a Rússia, era exatamente o que eu ia dizer, Ana. Assim como a Ucrânia. A Rússia, mas também a Ucrânia, ou não, José? Estou enganada? Ora nem mais. A Ucrânia impõe a condição de que haja retirada das tropas russas dos seus territórios para iniciar as conversações. Claro. Mas nós sabemos que esta situação não pode continuar assim por muito mais tempo. Quer dizer, por muito mais tempo pode continuar. Agora tem que acabar em alguma vez. Neste momento, nós estamos numa situação também... porque repara uma coisa, a Ucrânia vai resistir ainda muito tempo, principalmente se tiver ajuda séria, eu sublinho séria, da União Europeia e dos Estados Unidos. E além disso, nós temos que ter em conta uma coisa: a Ucrânia é um país de grandes dimensões, é o maior país da Europa e é outra das razões que me leva a acreditar que a Rússia não vai vencer, é que a Rússia não vai controlar, será incapaz de controlar a Ucrânia. Território, sim. O território ucraniano. Para isso vai precisar de muito meios financiamento. imensos. Exatamente, exato. E as finanças russas não são, têm limites. Daí que se mas eles podem sempre arranjar maneira, porque eles são muito altruístas, não é? Eles arranjam sempre conversações com alguns países que que partilham da mesma política. Eles podem ter outras ideias e conseguir transformar a Ucrânia, não é? Portanto, eles estão a atacar para ficar com o máximo possível. Neste momento querem ficar com os 4 oblastos, mas... Aí isso é uma coisa interessante, porque uma das achas que a Rússia atira para a fogueira propagandística é que a Polónia e a Hungria já estão a esfregar as mãos para participar na divisão da Ucrânia. Porque, como nós sabemos, a Ucrânia foi, durante séculos, sempre um país retalhado entre os países vizinhos. E, claro, que eu não acredito que a Rússia pare tomando as regiões que ela diz serem suas. A Rússia pode utilizar esse momento para, digamos,
recuperar forças, e a Ucrânia também, e o conflito poderá recomeçar dentro de alguns meses ou de alguns anos. Anos, exato. Nós aqui estamos numa situação em que isto aqui pode transformar-se. A Guerra dos 100 anos não houve todos os dias guerra durante 100 anos. Claro, ela foi... Eram episódios. Sim, sim. Exato. O que nós, aqui a solução a encontrar, e é difícil, é a mais difícil, é uma solução que permita criar um ambiente de calma e de estabilidade na região e na Europa em geral e no mundo, para que se processe a uma coisa muito importante hoje, que é a reestruturação das instituições internacionais, que hoje não funcionam claramente. Como a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, é disso que estamos a falar, não é, José? Exatamente. E a NATO também. Não estavam preparadas. Digamos, a ONU é o mais flagrante, sim, devido ao Conselho de Segurança Exatamente. E irá ser preciso ou renová-la profundamente ou, se calhar, o que é mais provável, substituí-la por outra coisa qualquer. Exatamente. Daí que isto aqui também é preciso ter em conta quando estamos a falar deste conflito. Aqui há muitas circunstâncias que podem jogar a favor de um ou de outro lado. Agora, uma coisa é certa, é que a Europa e os Estados Unidos, se consideram que a Ucrânia é fundamental para os seus interesses, devem comportar-se de forma a apoiar a Ucrânia e não andar... Isso quer dizer o que é exatamente para eu também... Fornecer mais armas. Fornecer mais armas desde o primeiro dia que Desde o primeiro dia. Mas que tipo nós de não armas? queremos... Mas que tipo de armas, José? É porque... Há armas convencionais, mas pesadas. Pesadas, sim, os tanques, pesados. Tanques, por exemplo, artilharia. Eu acho que eu julgo que os ucranianos até dizem, nós precisamos de 300, eles dizem o número exato, nós precisamos de 300. Pois, de 300. Estou aí, por exemplo, 17 da França, 17 de França, 17... Exato. Não é suficiente. Exato. Percebes, artilharia de longo alcance e de médio alcance, tudo isso nós sabemos que armamento é que a Rússia tem e a Ucrânia precisa. E tu achas que o Ocidente não está ainda, era a minha questão com o João e que eu continuo ainda na dúvida, não está ainda disponível para o fazer dessa forma tão aberta e pronto, equilibrar um bocadinho o arsenal bélico de um país relativamente ao outro, quando o David e o Golias, que é sempre difícil, porque temem, de facto, aquilo que já falámos e a Ana também disse, uma terceira, uma escalada do conflito que se externaliza para além das fronteiras da Ucrânia e da Rússia, ou seja, de certa forma, uma terceira guerra mundial, ou pelo menos uma coisa mais externa, ou porque ainda não tiveram, ou não têm, ou não querem ter, ou não são sensíveis o suficiente àquilo que eu e a Ana falámos quando estávamos a falar com o João, que é, de facto, a Ucrânia é simbólica também, porque não está só a defender as suas fronteiras, o seu vasto território, mas também aqueles ideais em que o Ocidente, uma parte do Ocidente, o Ocidente livre, como se diz, acredita, e que por isso temos que nos sacrificar também alguma coisa por isso. E eu acho que muito que não... Porquê? Exato. Aqui há um problema que é um problema fundamental. Isto, efetivamente, é a guerra entre uma ditadura e democracias. Ora, as democracias funcionam de forma muito mais difícil do que uma ditadura, principalmente em organizações
onde há direito a veto. Tudo tem que ser tomado por consenso ou por unanimidade. Basta que a Hungria bata com o pé no chão para que determinada medida não seja aprovada. Ora, isto dificulta fortemente Mas agora o trabalho. é um pouco a Alemanha, não é? José, agora é a Alemanha. Exato, porque aqui também temos uma coisa. Na democracia... Porquê que a Alemanha... É uma dúvida que eu tenho. Porquê que a Alemanha não aceita... eu creio que já deu... eu creio que já disse à Polónia que podiam enviar. É o trauma da Segunda Guerra também. Quer Mas dizer, eles próprios, eles têm muito armamento. Eles são ricos em armamento. Sim. É o trauma da Segunda Guerra. O trauma da Segunda Guerra é importante, mas não é. Há outro problema das democracias. É que as democracias têm eleições de 4 em 4 anos. É o que eu estava a dizer há bocado. E esse é que é o problema. E os cidadãos? Exato. E os cidadãos podem não ter a resistência suficiente para dizer... Eles podem dizer, mas porquê é que nós temos que aturar os ucranianos? Eles que fiquem lá com o Putin e que nos deixem em paz. Exatamente. A resistência porque eles não entendem. A empatia. Exato. E porque eles também, muitos dos nossos... E nós vemos nas redes sociais. Mas é que a Europa, José, se me permite, não está a ver o risco que está a correr se a Rússia conseguir alguma coisa. Isso aí é evidente. É isso é que as pessoas têm. É isso é que eles têm que medir os prós e os contras. Mas precisamos de mudar o chip. E é necessário tomar uma decisão rápida, porque. Claro. Durante mais um ano ou 2? Mas nós sabemos que há muita gente que não quer renunciar a conforto nenhum. Há gente que ainda não tomou... José, nós temos com uma inflação enorme, nós estamos com... Está-se a repercutir por todos os países. Por isso mesmo. A não chegar de alimentos, Exato. Indiretamente, já estamos a sofrer com isso. Exato. Estão a haver mortes indiretas por esta guerra. Sim, exato. Mas aqui é esse o problema. Vai a opinião pública dos países democráticos aguentar a onda, sacrificarem parte do seu bem-estar, ou no próximo. Já estamos. Ana, é verdade, mas Ana, digam-me vocês, Renato e José, mas se entrássemos no que o José está a dizer, de uma maior apoio, um apoio mais robusto, Ana, as dificuldades seriam ainda maiores. Não há outra solução. Eu não consigo encontrar outra solução. Eu também não. Na minha opinião, eu não consigo ver outra hipótese. Pois, mas eu acho que nós não estamos... As pessoas não têm a noção, se a Ucrânia perde, o que vai acontecer, é muito mau. Isto é muito simples. A história repete-se. Os europeus não entenderam nos anos 30 quem era realmente Hitler. Muitos estavam convencidos que Hitler era uma pessoa com quem se podia conversar e chegar a acordo. Veja-se os acordos de Munique, por exemplo. Os europeus realmente só começaram a tomar juízo, como se costuma dizer, quando as bombas começaram a cair em cima da casa deles. E é o que pode acontecer. Exato. É que este fenómeno aqui é um fenómeno que nós já conhecemos. Agora, as pessoas, normalmente, uma grande parte das pessoas, não tira lições da história, nem os políticos sequer. Porque se os políticos tirassem lições da história, nós não estávamos na situação em que estamos. A Europa não tinha ficado dependente da Rússia no que diz respeito a combustíveis. A Ucrânia... A Alemanha é a maior. Exato. A Ucrânia nunca recebeu o apoio prometido. Não. Por parte do chamado Ocidente.
não ajudaram a Ucrânia a realizar as reformas dentro do país, de forma a modernizar o país e a aproximá-lo mais da União Europeia. José, deixa-me dizer uma coisa, e também não compensaram a Ucrânia das contrapartidas de ter entregue o seu arsenal todo nuclear, não é? Pronto. Isso aí é outra das... Não é as contrapartidas. A Ucrânia foi traída, pura e simplesmente. E porque aí também pelo Ocidente. E não só, e pela China também. Certo, mas também pelo Ocidente, também. Claro que ficaram como países de garantia da segurança da Ucrânia e não conseguiram garantir. Falhamos-lhes agora? Falharam, pronto. Mas falharam foi não só o Ocidente, mas neste caso também a China, que a China também assinou a declaração de Budapeste. Agora, o problema aqui está, e é isso que não se sabe muito bem, como é que isto se vai desenvolver, é até que ponto a Ucrânia vai aguentar estas movimentações russas e até que ponto a Rússia vai conseguir aguentar um conflito deste tipo. Porque, por enquanto, é verdade, Putin controla tudo e todos. Putin esmaga a oposição, qualquer tipo de oposição, para que não haja protestos contra esta guerra. Por isso, neste momento, esperar que os russos saiam para a rua é inútil, eles não vão sair. A única coisa que pode levar à mudança do regime é derrotas no campo militar que irão provocar cisões dentro da própria elite. E não ceder às chantagens, levar a sério as palavras dos dirigentes russos, mas não ceder às chantagens que eles fazem, nomeadamente com as armas nucleares. Por exemplo, quando o Sr. Medvedev veio dizer que nenhuma potência nuclear perdeu uma guerra convencional, o Sr. Dmitry Medvedev está a dar uma prova de total ignorância histórica. Eu posso dar exemplos de como potências atómicas como a América perdeu no Vietnã, perdeu no Afeganistão, no Iraque. Eles abandonaram, sim, para sim. Abandonaram. O historial de abandono. Pois, é que o senhor Dmitry Medvedev, o que é que está a dizer? A Rússia também perdeu no Afeganistão, ou melhor, a União Soviética. Agora, o senhor quer dizer é que nós, desta vez, vamos até à bomba H. E tu acreditas nisso? Não vão, não. Olha, aqui eu peço desculpa, mas daqueles animais pode vir tudo. Isso é terrível. Pode vir tudo. Mas nuclear, eu acho que estou mais preocupada com o nuclear, com as centrais nucleares que na Ucrânia e que estão descontroladas e que podem haver acidentes. Sim. Já está a ser comunicado isso, não é? A preocupação pela agência nuclear. Sim. Porque elas correm perigo. Portanto, isso é um perigo enorme. Aliás, hoje antecipou-se um pretexto. Hoje antecipou-se um pretexto. Os russos acusaram os ucranianos de esconder as armas em centrais nucleares. Na central. Sim, já se está a antecipar o pretexto. Exatamente. Isso aí, exato. Mas aqui há uma coisa que é importante ter em conta. Se acontece algum problema, por exemplo, na central de Zaporizhia, a Rússia vai ter consequências funestíssimas, porque Zaporizhia fica perto da fronteira com a Rússia. Portanto... O nuclear não tem fronteiras. É verdade. Chernobyl mostrou isso. Sim. É que Chernobyl não infectou só
o território ucraniano, infectou um terço do território bielorrusso e uma parte importante do território russo. Mas isso eu Ou acho que eles seja- já não estão a conseguir controlar, José, porque eles já não estão a conseguir mexer na própria. Na própria. Como é que eu quero? Na própria central nuclear, portanto, eles não sabem e não estão lá já os ucranianos. Portanto, pode mesmo acontecer algum acidente e sem ninguém conseguir controlar. Em Zaporizhia estão representantes da Agência Internacional de Energia Atómica. Sim. Tem lá representantes que estão a tentar controlar a situação. Okay. Aqui a única coisa é se a direção russa dá esse passo louco de utilizar o nuclear. Porque aqui há um risco. Se começar uma guerra com a NATO, a Rússia, vendo-se a perder, pode ter essa tentação. E aí É terrível. é terrível. Mas a Rússia aí também, atuando no nuclear, fica destruída para sempre. Claro, a minha única esperança que eu tenho é no facto dos dirigentes russos estarem podres de ricos, terem amantes, iates e filhos e não quererem morrer. ir desta para melhor tão E não cedo. quererem morrer, claro. Não, morremos todos, mais tarde ou mais cedo. Não querem morrer já. Pronto. Agora, exato, e da forma terrível que é morrer numa guerra nuclear. Claro, claro. Mas este fator tem que estar sempre presente. Agora, também não se pode aceitar que a Rússia, através desta chantagem, comece a apresentar cada vez mais condições a ponto de fazer obrigar a Ucrânia ou ir avançando. Claro. Resulta num pau de dois gumes. Por um lado a ameaça, vão ganhando... Mas é o que o José está a dizer, eu acredito profundamente, não podem ceder muito mais, isto tem que ser resolvido durante este ano, porque senão no verão voltam outra vez as guerras no terreno, muito fortes, não é? No verão, quero dizer, primavera, março... Não. Até antes disso, até em fevereiro, a Rússia pode lançar uma ofensiva em várias frentes, não é, José? Em várias frentes. Até porque há uma coisa, a Rússia sabe que a Ucrânia está a preparar uma ofensiva também. Ah, é? Claro. Sim, eles sabem claro. Tudo. Não, mas isto é a lógica da guerra. Claro. Quer dizer, isto não é uma guerra. Pode haver, digamos, uma espécie de momento de calmia, que é o que se está a assistir agora, mas não significa que os movimentos de calmia conduzam a conversações de paz. Pelo contrário, fazem prever que as partes estão a preparar para mais combates. Claro. E neste caso a Rússia pode tentar querer bregar a Ucrânia lançando uma grande ofensiva a partir de várias direções. E eu tenho muito receio que a Bielorrússia vá acabar por participar nesta guerra e as tropas russas e bielorrussas tentarem entrar pelo norte da Ucrânia e cortar a parte ocidental da parte oriental a fim de não permitir a passagem de armamento que vem do Ocidente. Ou pelo menos destruir os nós de comunicação. Exatamente. Por exemplo, reduzir a cinzas a cidade de Lviv. Ai, que horror, estamos aqui a falar disto e esquecemos que isto não são jogos nem Mas é que é isto mesmo, Exatamente. Mesmo. E eles estão ali a sofrer, e eles estão a sofrer pela Europa também. Isto é que nós temos que nos consciencializar, pela democracia. É verdade. Por nós. E por isso,
Nós podemos estar aqui a discutir ou a conversar a noite inteira. Eu posso lhes contar. Eu por acaso não tenho cenário nenhum de solução do problema. Era isso que eu ia perguntar, Zé. Então, mas Não como é que vejo. Não, isto é Se a Europa Olha, não for mais olha, à frente, não é? Olha, o cenário possível é a exaustão de ambas as partes. Total. Total. E aí começarem conversações. Como nós sabemos, até à exaustão ainda se pode combater muito e utilizar muitas bombas. Além disso, existe sempre aquele perigo que eu já falei, que é o elevar da escalada do conflito. Por exemplo, hoje a Estónia, recorrendo ao direito internacional, fez entrar em vigor uma lei, essa lei já existe, que pode impedir a saída dos navios militares russos e outros do Mar Báltico. O que é que isto pode acontecer? A Rússia envolver-se com a Estónia. Ora, por exemplo. E a Estónia? Estão a ver? E a Estónia é um país da da NATO. NATO. E aí voltamos outra vez ao início da questão. Exatamente. Por isso, eu não posso ser otimista. Além disso, eu estou a ficar com falta de tempo. Porque tenho que gravar. Está com os ucranianos. Está com gravar na SIC, não é? Não, desta vez é com o Hermano José. Por isso é que estava a falar do Hermano José. Está bem. Pois um dia temos que convidar o Nuno Rogério também, que ele é muito... Acho muito bem, convidem. É uma pessoa bastante interessante e por quem eu tenho toda a consideração. Infelizmente vamos ter muitas oportunidades, Ana, porque o que o José está a dizer e o João disse. Eu acho que sim. Vamos ter muitas oportunidades para fazer novos programas sobre a Ucrânia. Eu não sei se alguém que está aqui queira fazer alguma pergunta ao José Milhazes. Sim, aproveitando a presença, o Armindo Salvado, o João Tavares, não sei se algum de vocês... Isto vai ficar gravado, professor José Milhazes, na PASC. Sim, depois vamos partilhar nas nossas... sempre partilhamos nos nossos sites, blogs, redes etc. sociais. Fica sempre. Até porque é uma forma depois do debate ser seguido. Porque esta hora nós marcámos tão cedo porque viria um professor, mas que entretanto faleceu alguém, não conseguiu. Portanto, não conseguiu mesmo vir. Pois. Eu cada vez que falo... E vocês também têm sempre programas, não é? Ou é assim, ou é série, não é? Apareceu aqui alguém, se calhar quer lhe fazer alguma pergunta. O Armindo Salvado, tenho imensa pena que o professor Armando Marques Guedes não tenha vindo. Não conseguiu. E não tenha participado. Eu tenho segui atentamente o que foi aqui dito. Mas ele prometeu vir ao próximo. Lamento imenso que o Armando Marques Guedes não tenha estado aqui. Teria sido outra animação. Muitíssimo obrigado. Muito bem, mas ele enfim, infelizmente, porque como já sublinhámos hoje, motivos pessoais e familiares. A Ucrânia vai se manter na ordem do dia. Sim, e o enfim, professor esperemos diz que a guerra não dure 100 anos, esperemos isso, mas seguramente durará mais. É curioso, eu gostava era que a guerra acabasse depressa, mas isso fica para outro debate. Mas isso gostaríamos todos, não é? Há fim. Isso não há gostaríamos mesmo todos. Obviamente não há nenhum de nós que deseja o prolongamento e o arrastamento da guerra. Parece que não, há para aí muitos carros de combate para vender e muita coisa, mas isso é outro debate. Isso desculpe lá. Peço desculpa, posso dizer uma coisa? Com certeza, já me esforço. Essa aí, do que há muitos tanques para vender, é uma coisa muito interessante, porque na realidade, o que esse senhor parece querer dizer é que o complexo militar industrial ocidental é que fica podre de rico e que está interessado nesta guerra. Mas aqui nós temos que colocar uma questão. Quem é que começou a guerra? Foi Putin.
Eu às vezes até penso que Putin trabalha para a CIA ou trabalha para o complexo militar industrial americano e europeu. Olha, se calhar temos a mesma opinião. Porque reparem uma coisa, é verdade que a indústria da guerra Sim. está a ganhar milhões, mas nós temos que ser sempre... Zé Milhares, eu queria só fazer-lhe uma pergunta, Faça. eu não confirmei este dado. Diga-me só se é verdade. É verdade que metade do território da Ucrânia está privatizado? Metade do território agrícola está privatizado? Pertence a fundos americanos internacionais? Isto é verdade? A lei, o que eu sei é que a lei ucraniana não permite a venda de terras a estrangeiros. Isto é o que existe na prática. Existem, sim, grandes corporações ucranianas no campo agrícola. E eu não excluo a possibilidade de empresas estrangeiras entrarem através de esquemas duvidosos e mafiosos nesse tipo de negócios antes da guerra. Nós não nos devemos esquecer que a Ucrânia era um dos países mais corruptos do mundo. Não é só a Rússia, a Ucrânia também é. E esse foi e é um problema. Nós hoje estamos a ver o presidente Zelensky a tentar travar a corrupção no país, nomeadamente a corrupção num setor muito sensível, como é o abastecimento de alimentos às tropas, às Forças Armadas. Aliás, hoje foi despedido alguém do governo devido a ter ganhos com geradores. Exatamente. Ora nem mais. Está a ver um exemplo. Por isso, eu não posso meter as mãos no fogo que esses fundos, através de testas de ferro ou de outro tipo de pessoas, tenham comprado já a terra na Ucrânia. Indiretamente, no fundo. Por exemplo, mas isso aí, o problema, a mim não me preocupa. Quer dizer, preocupa. Não vale a pena a gente continuar nesse ponto. Já me disse aquilo que eu queria ouvir. Só há uma coisa muito importante deste debate, que é um conceito extraordinariamente importante. Não sei se foi dito acidentalmente, mas é a coisa mais importante deste debate. Há aqui uma coisa muito importante, que é o tempo. É o tempo para trás e o tempo para a frente. Não é o tempo para a frente, é o tempo para trás. Exato. Isso. O tempo para trás é que é determinante, não é o tempo para a frente. Exato. Portanto, eu acho que as pessoas, os agentes em conflito, nomeadamente na Europa, especialmente na Europa, estão a avaliar e a pesar de maneira muito diferente o que é o tempo. Sim, sim. Isto é que é. Pronto, de qualquer maneira, eu tenho que ir embora. Muito bem, nós também vamos terminar o debate. Isto foi um bocado muito unidimensional e para um lado. Mas olha, se tivesse cá o Armando Marques Guedes, o discurso não seria exatamente. diferente. Isso seria muito interessante. Mas não seria diferente. Isso não seria diferente. Posso lhe garantir. Tem as mesmas ideias, sim. Então, fica a aguardar outro anúncio. Muito bem, então aliás, havia uma outra pessoa também envolvida, anunciada. Havia o João, que teve que ir para a CNN. Não, e o Major-General que também tem muitas ideias, mesmas Fica ideias. já o convite para a próxima sessão, que será em fevereiro, sobre Cabo Delgado, no dia 13 de fevereiro, segunda-feira. Nós depois anunciaremos em breve o programa, mas fica também já o convite. Cabo Delgado em Moçambique? Claro que sim. Claro isso é outro mistério extraordinário. Exatamente. Vamos procurar deslindar... Tudo o que envolve o gás, a energia, arrebentar oleodutos, é um mistério insondável.
É. Tudo que Incontável. E eu adoro ler os jornais portugueses porque explicam isto com uma clareza e com uma simplicidade. Ui. Eu adoro. O meu coração Exatamente. rejubila, como Não, vem na Bíblia. Larmino, com muita ingenuidade, quer dizer. Olha, Imenso, imenso. Eu sou o mais ingênuo de todos. é. Bom, Zé Milhazes, olha, igual a si próprio, muitos parabéns. Esperamos Obrigado. encontrar noutro debate e eu realmente, como toda a gente, tento ler coisas diversificadas e informações diversificadas, porque às vezes as coisas parecem, como é que Exato. disseram, muito ingênuas, muito simples, não é? Às vezes parece muito simples, não é? Os índios todos de um lado, os cowboys todos do outro, é estranho, é muito estranho. É. Eu já estou muito velho. Pois. Muito Mas descontinuo. às vezes as coisas são tão simples que as pessoas não as querem realizar, querem-nas complicar Estamos de para acordo. depois resolvê-las. E repara, Estamos inteiramente de acordo. obviamente aqui há vários planos. E o que- O Bellarmino levantou a questão, obviamente, esta guerra está a beneficiar objetivamente o complexo militar norte-americano e ocidental por extensão, isso é evidente. Mas também em Não sei 2000... se é evidente. Mas isso é evidente, mas um efeito não se torna numa causa. Eu lembro perfeitamente, quando foi em 2001, no ataque às Torres Gêmeas, havia gente a tentar vender a ideia que foi... Olha, peço desculpa, eu vou ter que desligar. Obrigada. Muito bem, Obrigada. obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada, José. Obrigado. Muito obrigada. Até breve. Obrigado. Só para terminar a ideia, que tinha sido o Bush, enfim, a engendrar o ataque às Torres Gêmeas, porque objetivamente depois a situação geopolítica beneficiou os Estados Unidos. Um efeito não se confunde com uma causa. Não é? Desculpe, Renato, desculpe lá. Nós não podemos estar, a não ser que haja uma razão ponderosa e forte para o fazer, e objetiva, nós não podemos estar a misturar um assunto com o outro. Não, desculpe, isto Claro. foi um paralelo, por amor de Deus. Isto é uma, Eu posso lhe contar uma história fantástica, que é o Capuchinho Vermelho. Posso contar-lhe uma história fantástica, mas quer dizer, não colhe, não é? Não, Mas nada, não, mas Bellarmino, repara, há pouco o José Milhazes percebeu isso. O Bellarmino, não sei se, enfim, depois não concretizou, mas estava a insinuar, pelo facto da guerra estar a beneficiar o complexo militar, o grande causador da guerra... Aliás, não cheguei a esse ponto. A mim só me interessa um ponto muito mas isso é confundir causas com efeitos, é isso que eu estou a dizer. Sim, mas ouça, a única coisa que eu queria ouvir, por exemplo, de alguém, por exemplo, do José Milhazes, era essa informação que ainda não estou seguro, de que metade do território da Ucrânia está em grandes empresas privadas ocidentais, chamemos-lhe assim. Eu já li também Pronto. qualquer coisa sobre E isso. portanto é necessário a gente, repare, a gente para entender, por exemplo, eu não Para entender algumas coisas olha um mistério deste debate. O mistério deste debate. A Ana Sofia falava de 13 meses. Eu estou perdido, porque acho que é em fevereiro. Era 11. É 11. Foi um lapso. Pronto, quer dizer, eu fico completamente alucinado com estas coisas. Foi um lapso. Parece que sucedeu qualquer coisa que me escapou há 13 meses. Não, quando nós sabemos é que houve, se calhar, há mais tempo. Eu corrigi. Por exemplo, ao Ana Sofia, ao Renato e ao Paula, todos nós sabemos que a guerra da Ucrânia começou no dia 28 de fevereiro. Todos nós Sim. Foi 24. Mas hoje agora foi 24, já que o Bellarmino... 24, exatamente. Todos nós sabemos e acreditamos na nossa ingenuidade que a guerra começou a 24 de fevereiro. Sim. Aliás, nós estamos quase a celebrar isto. Vai ser uma festa fantástica de celebrar o início da guerra no dia 24 de fevereiro. Nenhuma guerra é um Big Bang. Mas olha que ninguém deu pelo erro. Nunca há o início absoluto. Bellarmino, eu compreendo onde é que quer chegar e até é assim. Não, mas eu não compreendo. Olha, eu não sei. A causa das coisas. Eu só quero é ter informação. A causa das coisas não é óbvia, nem às vezes. Vale assim, é óbvio que a Ucrânia tem muitas zonas cinzentas. Oligarcas também. O José referiu isso, que é um dos países considerados também que tem graves problemas. Lá está, hoje foi demitido um ministro apanhado com negociatas com geradores. Portanto, eu creio que Zelensky está a fazer um bom trabalho, a meu ver. É óbvio que a Ucrânia tem muitas culpas. Ainda bem. É óbvio que agora nada justifica. Eu gosto de pessoas seguras. Nada justifica as mortes que estão a acontecer.
É verdade que o Zelensky, antes de ser presidente, era protegido, ou ele próprio era um oligarca das galinhas? Que eu saiba, não. Pronto. Ok. Bom, vamos então terminar Olha, eu este peço debate. imensa desculpa, mas eu agora tenho que me ir embora. Com certeza, nós também vamos sair. E eu peço imensa desculpa e fico a aguardar a continuação disto de outra Muito maneira. bem, Muito obrigado. muito bem. Boa tarde, então. Adeus e tarde. muito Vamos então obrigada. encerrar boa este noite. debate. Agradecemos a todos os participantes, aos nossos convidados. Obrigada. E fica então, vamos anunciar até o final do mês, princípio de fevereiro, anunciarmos então a próxima sessão deste ciclo. Muito boa Cabo tarde, então. Delgado, podemos aproveitar e dizer a causa das coisas, a Exatamente. propósito do que o Belarmino disse. Olha, muito bem. Isto é um A excelente- causa das coisas, porque Fica é já- preciso ir às causas. Eu também Fica- acho que há sempre. Fica já Há aceito, mais então. razões do que aquelas que nos parecem, até porque nós não Claro que sim, dominamos não. os bastidores. Não, Nenhuma não, guerra, não. nenhuma guerra é o Big Bang, tem Ah, sempre e hoje o antecedentes. Claro. mundo, hoje Não o há, mundo não há inícios absolutos, obviamente. não, Claro, claro, e não claro, há claro, claro. inocência em nada e Não, no não, fim, não, no não, fim não. de tudo, Não. ou no fim ou no princípio, business as usual é um grande, O problema é as muitas vezes a razão das consequências. coisas. O problema é as consequências Exatamente. para o mundo Sim. e para tudo disto. Mas Não, apesar e de para tudo, os ucranianos. que e importa para os não ucranianos. Desde confundir, vidas, não confundir as desde... consequências com as causas. Exato, por podemos isso é que terminar, é a então? causa das coisas. Podemos terminar. Muito bem. Um abraço a todos, então. Até breve. Muito obrigada. Até breve. Boa tarde.